irmãos, louvamos a Deus. Vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica. Vamos estudar a lição 5 da Revista dos Adultos. Tem por título Jesus Cristo e esse crucificado, a mensagem do apóstolo. Continuando estudando a lição do trimestre que fala sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. Revista comentada por pastor Elenay Cabral. Então, louvamos a Deus por esse tema tão maravilhoso, que temos aprendido muito. Na última lição falamos sobre a vocação do apóstolo Paulo, e hoje, dando continuidade, vamos falar sobre a mensagem que ele pregava, a mensagem que era central no seu ministério. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos, aqueles que desejarem, tem os slides, tem os links dos slides em PowerPoint e PDF na descrição do vídeo. Irmãos, possam se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, para que o material chegue também a outros professores. Então, vamos dar início. O texto da nossa lição diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 1:18-25 e no capítulo 2, no versículo de 1 a 5. 1 Coríntios 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor do século? Porventura não tomou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. 1 Coríntios 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glórias a Deus. Então percebemos, irmãos, já nesse texto, que aquilo que parece loucura para os homens, mas é o evangelho simples, o evangelho que tem Cristo no centro, Cristocentro, e podemos perceber até um mistério aí, porque Deus usa o mais simples dos seus servos com essa sabedoria. Glórias a Deus. Que confunde aquele que é catedrático, aquele que acha que tem muita cultura, muita educação. Aleluia. Ele acaba sendo surpreendido com a sabedoria que Deus dá ao leigo, que ele muitas das vezes só aprendeu a ler na Bíblia. Aleluia. Mas quando ele prega uma mensagem que Jesus Cristo está no centro, ou seja, prega a mensagem da cruz, louvado seja o nome do Senhor. Prega o que Jesus fez na vida dele, quando ele reconheceu, aleluia, que carecia do Salvador, que era miserável, precisava do Salvador, e o Salvador, aleluia, o alcançou. Como diz aquele de Matos Nascimento, minha alma estava longe dos caminhos do céu, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Então, essa mensagem que Jesus foi até nós e nos salvou, glórias a Deus. Que Deus amou muito a maneira e deu seu Filho para morrer ali na cruz no nosso lugar. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que transforma. Glórias a Deus. Essa mensagem simples, não podemos esquecer, aleluia, que é focada ali na cruz do Senhor, no sacrifício e também no Cristo ressurreto, como veremos mais à frente. Os objetivos específicos: destacar a centralidade da pregação de Paulo
elencar as expressões-chave da doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. A introdução da nossa lição diz o seguinte: Paulo descobriu a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Interessante que quando Paulo se converte, ele passa ali 3 dias cego, e quando Ananias chega, ora por ele recupera a visão, é batizado nas águas. Antes disso é batizado no Espírito Santo, é batizado nas águas e tal. E logo em seguida ele já está pregando. Está pregando o quê? Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele desconstruiu do seu pensamento anterior, da sua opinião que ele tinha a respeito de Cristo, pois ele achava que Cristo era um blasfemo, que Cristo não podia ser Messias, pois ele era fraco, tinha morrido na cruz, não acreditava que Cristo tinha ressuscitado. Mas quando ele tem aquele encontro com Jesus, aleluia, já desfaz tudo aquilo que ele pensava ao contrário. Ele já reconhece que Jesus é Filho de Deus, já reconhece que Jesus ressuscitou, já reconhece que os discípulos estavam certos, os cristãos estavam certos, que Estevão morreu certo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele já começa a pregar, mas prega aquilo que ele aprendeu. Por isso que ele depois vai passar 3 anos antes de ir para Jerusalém e vai aprender. Então, vai redescobrir Cristo em tudo aquilo que ele já sabia das Escrituras. Ele vai encontrar Jesus agora no Antigo Testamento e Jesus também vai se revelar a ele e apresentar muitas coisas a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo no início da sua fé, ele prega que Jesus é o Filho de Deus. A primeira lição dele, então, é como se ele tivesse frequentado uma aula da escola dominical. Aleluia, e saísse pregando aquilo que tinha aprendido. Glórias a Deus. Então foi a primeira lição dele e aquilo que firmou em todo o seu ministério. Na verdade, ele só vai aprofundar mais esse ensino inicial que ele teve ali no caminho de Damasco. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Tudo isso ele vai descobrir depois, estudando as Escrituras, redescobrindo, aleluias, Jesus ali no Antigo Testamento. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Glórias a Deus. Primeiro ponto, irmão, a centralidade da pregação de Paulo. Temos ali aquela imagem conhecida, famosa, da cruz ali servindo de ponte. Ela é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glórias a Deus. E a importância dessa lição, irmão, uma das aplicações que o comentarista nos traz é a respeito de muitos evangelhos que fogem do simples, do verdadeiro, daquele que Cristo é o centro. Muitas pregações que ouvimos hoje, que querem afagar o ego do homem e querem tornar o homem centro. Teologias que hoje estão em voga, como a teologia da prosperidade, estão fugindo completamente do evangelho cristocêntrico, no qual passa pela cruz, aleluia, vai até a sepultura, mas não para ali, vai, aleluia, até a glória onde o Senhor está, à destra de Deus. Como Estevão viu, no momento ali da sua morte, ele viu o céu aberto, e Paulo agora vai saber que tudo aquilo era real, e vai provar isso, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ter até experiências de revelação indo até o terceiro céu. Primeiro subtópico, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Tanto no seu tempo, a gente vai ver agora uma referência ao próprio Pedro, reconhecia a importância de Paulo e dos seus ensinos, como durante toda a história a partir dali do cristianismo. Claro que Cristo é o centro de tudo. Paulo é aquele que podia, com honestidade dizer: sede meus imitadores como sou de Cristo. Aleluia. E qual outro teólogo pode se comparar a Paulo? Porque todos os outros tiveram que beber em Paulo. Todos os outros tiveram que escrever a respeito do que Paulo escreve. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
concordamos com o comentário da lição em dizer que Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Segundo Pedro 3,15, temos essa referência: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro reconhecia, tanto Paulo respeitava os apóstolos, como Pedro também demonstra aí, ele ratifica o que Paulo escrevia, também tinha inspiração, e depois ele vai dizer que há aqueles que distorciam as outras escrituras, ou seja, comparando o que Paulo escrevia também com o mesmo peso das escrituras, pois reconhecia a inspiração, o Cristo que tinha aparecido a Paulo. Pedro cria que era verdadeiro, que era real, e viu a transformação de Paulo, e Paulo ali aprendendo diretamente de Jesus, indo em conformidade com o que eles aprenderam aos pés de Jesus durante o ministério terreno. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Gálatas 1,12 diz: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Então ele nunca contrariou o que os outros apóstolos ensinavam, pelo contrário, ele estava na mesma consonância. Por quê? Porque ele recebeu do mesmo Cristo. Aleluia. E percebemos que ele recebeu muitas coisas. A doutrina que ele vai nos trazer nas suas cartas, vai nos dar detalhes sobre o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus que os outros não escreveram, não registraram. Vai trazer detalhe ali até da ceia, que ele não participou, mas ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, então o Senhor havia cumprido a promessa que tinha feito a ele. Como lemos na lição passada, que Jesus tinha dito: eu te apareci para te pôr por ministro e te aparecerei mais ainda. Então Jesus havia cumprido e havia revelado, e provavelmente naqueles 3 anos que ele demorou para ir em Jerusalém, ele poderia ter ido direto para Jerusalém para ir aprender aos pés dos discípulos, mas passou 3 anos ali para chegar em Jerusalém depois que ele se converte, e ele já tinha ali uma bagagem, já tinha ali muita revelação de Deus, muito ensino de Jesus, e por isso que ele disse: não recebi, o Evangelho não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Os filósofos imaginavam que a salvação poderia vir através da razão, do desenvolvimento, da gnose, como muitos filósofos depois vão tentar se intrometer no cristianismo e vem com o gnosticismo. Então eles pensavam que a razão, a mente humana poderia evoluir a chegar a um estado de perfeição. Em 1 Coríntios 24:5 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então os gregos achavam que aquilo era loucura. Como pode alguém que morre numa morte, uma condenação ali dos romanos, uma morte que era indigna, era o malfeitor, para aquele que era merecedor daquele castigo cruel, ser um salvador? E para o judeu, como é que pode o Messias que eles aguardavam ser fraco a ponto de morrer? Ser fraco a ponto de morrer de uma morte escandalosa, que era destinada ao malfeitor, aquele que era maldito. Então, mas aí Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios: a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Os homens acham que são sábios, que sabem para onde estão indo, mas são cegos, guiados por outro cego, tateando sem poder achar nada. E os judeus, que achavam que Jesus era fraco, Jesus estava ali enfrentando a morte e venceu, glórias a Deus, e ressuscitou, e hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós, e virá nos buscar outra vez. Então tudo isso graças àquela fraqueza que eles achavam: não, esse Deus é fraco, esse Messias é fraco, mas ali ele estava sendo muito mais forte
aleluia, de que qualquer Messias que eles pudessem esperar. Segundo subtópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. É uma das cartas de Paulo lembra, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina que a palavra da cruz era afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Então, chamava Paulo de paroleiro, né? Tagarela. O que esse tagarela está falando? A gente vai ver daqui a pouco a referência. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Né? A Bíblia vai falar que teve um momento que alguns gregos queriam ver Jesus. Então, normalmente o grego ia atrás da sabedoria. E o judeu, quando chegava até Jesus, queria milagre, queria sinais. Glórias a Deus. Mas Deus contraria, né, o desejo dos homens e o sinal que o próprio Jesus tinha dito, né, o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Né? Jonas, né, a pregação de Jonas ali é o sinal que vocês terão. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que é em Cristo. Então, irmão, o Evangelho é simples. Por isso, como já citamos, né, o mais leigo, né, aquele que talvez não saiba ler direito, não saiba falar, não domine, né, as regras gramaticais, mas ele prega o Evangelho e ganha a alma. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que quem prega o Evangelho, sábio é. Glórias a Deus. Então, percebemos que o Evangelho é simples, mas hoje muitos, como diz aqui, né, como a serpente enganou Eva, muitos estão distorcendo o Evangelho. Só a misericórdia dos seus irmãos. Como a gente vê quando a gente está, né, a gente examina as Escrituras e percebe muitos falsificadores do Evangelho. Tempo desse, alguém pregava numa igreja, pregador famoso, pregador pentecostal, outrora pentecostal, outrora, né, que tinha uma boa doutrina. Aí vai para uma igreja que prega sobre a arca da aliança, sobre a arca lá na casa de Obed-Edom. E quando ele encerra a pregação, o pastor diz que tem um bocado de arca lá, pequenininha, miniatura para vender. Meu Deus, que pregação foi essa? Que evangelho falsificado, que evangelho corrompido, né? Pregou o que foi pago para ser pregado. Só misericórdia. Então muitos estão com astúcia e corrompendo a simplicidade do Evangelho. Não beba essa água, irmãos. Não beba esse Evangelho corrompido. E não apartemos da palavra da cruz nos nossos púlpitos. Que as pessoas querem só a palavra da bênção, só acumular amuletos, fazer secretismo religioso, comprar objeto de idolatria para alcançar alguma bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cadê a santidade que não está sendo pregada? Cadê a cruz? Cadê o renunciar a si mesmo, seguir a Jesus? Padecer em nome do Senhor. Aleluia. Paulo, ele tinha, aleluia, um ensino genuíno, o leite não falsificado, como ele disse. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder que transforma, é o poder que cura, é o poder que, aleluia, que muda, né? O mais vil pecador, ele passa a ser um servo de Deus vivo. Glórias a Deus. A palavra da cruz preenche a necessidade da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então, veremos daqui a pouco que as palavras, né,
chaves ali do ministério de Paulo era o Evangelho, era a cruz e era o Jesus ressurreto, e veremos que tudo isso perpassa, né? Desde o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, perpassa pela ação do Espírito Santo na nossa vida, inicia-se, né, pela ação do Espírito Santo na nossa vida para nos convencer, para aceitarmos o convite maravilhoso que Jesus nos faz e reconhecer que Ele pagou um alto preço, preço do seu sangue, e ter a certeza, aleluias, de que a nossa pátria não é aqui, nossa cidade é além, louvado seja o nome do Senhor. Nós esperamos uma cidade santa, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não esperamos Jesus somente nessa vida, mas olhamos, aleluias, para o alto, levando nossos olhos para o alto, de lá vem nosso socorro. Expressões-chave da doutrina de Paulo. Então veremos isso, que na imagem diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para quem não crê é loucura. Quem não crê prefere ouvir, né, algo que atenda às comichões que tem nos seus ouvidos. Primeira expressão: Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então, Paulo obedecia, né, ao mandamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, as boas novas, aleluia, as notícias, boas notícias, dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que faz tudo, é Jesus que é o centro da nossa fé. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Mateus 16,15 disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí vemos que a simplicidade do evangelho que Paulo pregava. 1 Coríntios 15, de 1 a 8, lembra o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como ao abortivo. Glórias a Deus. Então, toda essa experiência que Paulo pregava se resumia a isso. Aleluias. Que, glórias a Deus, Cristo morreu por nosso pecado, que Ele foi sepultado e que no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E crer nisso, será salvo. Graças a Deus. Paulo fez assim, e não por acaso, identificar sua pregação como o Evangelho de Deus. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. 1 Tessalonicenses 2:2. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Romanos 1:16-17 é um poder divino e dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. Glórias a Deus. Então, é poder de Deus, poder de Deus. Aleluia. Não era só palavras persuasivas, como hoje muitos estão aí nos púlpitos, né, fazendo todo aquele teatro para poder convencer. Mas falta unção, falta Espírito Santo, falta poder. Mas Paulo, aleluia, não carecia desse mal. Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então Paulo vai escrever ali aos Gálatas dizendo: já foi exposto para vocês que Cristo foi crucificado, que foi por causa disso que vocês foram salvos. Como é que vocês começam bem, começam no Espírito e agora quer terminar na carne? Começou na graça e agora quer voltar para a lei.
Então Paulo vai exortar ali os Gálatas por isso, porque ele tinha pregado a verdade e eles agora estavam desfazendo da pregação. A palavra da cruz na lógica paulina é um tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza, loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Infelizmente hoje muitos ouvem falar sobre Jesus morrendo na cruz através de uma encenação, como acontece na Nova Jerusalém, tem ali aquele teatro, toda aquela encenação, as pessoas saem dali chorando, mas não entendem a mensagem da cruz. Pensa que Jesus é apenas um mártir, que Jesus estava ali sofrendo, mas Jesus estava ali nos garantindo vitória. Jesus estava ali sendo vencedor, glórias a Deus, porque Ele estava suportando a cruz por nós, se fazendo pecador, sofrendo castigo, como diz lá em Isaías, o castigo que era para nós Ele tomou sobre si, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Quanto poder, irmãos, quanto poder. Para alguns, para os judeus achavam que isso era fraqueza. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura, que não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste em sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. Sobre esse tema, a minha perma Conhecendo a Doutrina da Bíblia, ele fala assim sobre a morte de Jesus ali na cruz, a importância. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento. Resume-se nas seguintes palavras: Cristo morreu, o evento, pelos nossos pecados. A doutrina, 1 Coríntios 15:3. A morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza a religião cristã. Martinho Lutero declarou que a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, e em especial daquela que apenas parece ser cristã, pelo fato de ela ser a doutrina da cruz. Todas as batalhas da Reforma travaram-se em torno da interpretação correta da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende Cristo e a Bíblia. Essa característica singular dos evangelhos é que faz o cristianismo uma religião, pois o problema da humanidade é o problema do pecado. E a religião que apresenta uma perfeita provisão para o resgate do poder e da culpa do pecado tem um propósito divino. Jesus é o autor da salvação eterna, Hebreus 5:9, isto é, da salvação final. Tudo quanto a salvação possa significar é assegurado por Ele. Falando aqui sobre a reforma, lembrando que hoje, no dia que estará sendo ministrada essa aula, no dia 31 de outubro, comemora-se a reforma protestante. Glórias a Deus, dia da reforma. Então, louvamos a Deus por Martinho Lutero também ter essa preocupação, essa interpretação da cruz não era apenas para ficar ali pendurada, sendo reverenciada, mas era uma cruz na qual Jesus já não estava mais nela, mas simbolizava o que Ele fez por nós. Aleluia. Por isso que a mensagem de Paulo não vai se limitar ao Cristo crucificado, mas vai também para outro momento fundamental na nossa fé, que é o Cristo ressurreto. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. Por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que da mensagem de Paulo passa pelo Evangelho, o anúncio, o convite, aleluia, Jesus nos chamando, Jesus se aproximando de nós através da palavra. E através do Evangelho depende agora da ação do Espírito Santo, que nos convence. Então o homem natural não entende, mas quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, aviva em nós a nossa consciência morta, nos convence que somos pecadores, que Jesus está morrendo em nosso lugar, aleluia, e que um dia vai haver juízo sobre todo o pecador, todo aquele que morreu no pecado. E nós nos quebrantamos e reconhecemos que Ele, ali na cruz, aleluia, nos está dando vitória, está dando salvação, libertação. Alguns dos filósofos epicúreos históricos contendiam com ele, uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, ou esse tagarela? E outros: parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição.
Glórias a Deus. Atos 17, 18. Então, não entende. Sem dar lugar ao Espírito Santo de Deus, não vai entender. É loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas foi apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então, lembremos lá de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo dizendo, que foi o que ele recebeu, ele entregou, que Cristo morreu pelo nosso pecado, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. Glórias a Deus. Então, não pode haver ausência dessa palavra, dessa pregação nos nossos púlpitos. Não adianta só de bênção, bênção, bênção. Só você é um vencedor, agora é só vitória, só favos de mel. Mas tem que se pregar que você é pecador, que eu sou pecador, que eu necessito do Salvador e que Ele já consumou na cruz uma saída, um escape, uma solução para o meu problema. E terceiro ponto, terceira expressão que Paulo enfatizava na sua mensagem era o Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo escreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Então, a ressurreição é a vitória, É o Senhor nos dando certeza de tudo aquilo que Ele anunciou e ensinou. Glórias a Deus. Ele sendo a primícia dos que dormem. E como diz em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se eu estiver só olhando para o chão, só olhando para baixo, olhando para a minha vida material, olhando para conquistas que eu quero aqui na terra, eu sou dos mais miseráveis dos homens. Tenho que estar olhando para o alto. Ele ressuscitou, Ele subiu, está à destra de Deus. Ele prometeu voltar, os anjos confirmaram dizendo que Ele voltará da mesma forma que os discípulos ouviam partir. Glórias a Deus. Então tem que estar com essa mensagem, amando, como diz o hino. Mas eu amo a mensagem da cruz. Como diz também o hino 15, mais famoso de todos, Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Foi o que Paulo sentiu ali no caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho que estar, aleluia, amando essa mensagem da cruz. Sabendo que o Senhor me perdoou, me salvou, que Ele é maravilhoso. Aleluia, que Ele me justificou, que Ele me regenerou, me adotou. Está me santificando e um dia aleluia, estaremos provando a glorificação quando Ele vier buscar a sua igreja. Então eu tenho que olhar para o alto. Aleluia, pois de lá virá nosso socorro. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade, portanto nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Terceiro ponto fala então sobre os efeitos da mensagem da cruz. Então, estão vendo ali na imagem alguém com seu fardo, chegando até a cruz, e alguém que já largou o fardo, já sai feliz, liberto, glórias a Deus, sabendo que seus pecados foram perdoados. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Em Atos 19, 11 e 12 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. As enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Glórias a Deus. E os sinais seguirão os que creem, como diz lá em Marcos 16, 15 a 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir
pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Uma vida de humildade. Glórias a Deus. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. 1 Coríntios 1, 20 diz: diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, na nova versão transformadora. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa sabedoria humana, ela vai exaltar o narcisismo. O narcisismo é a supervalorização de si próprio. Então o antropocentrismo é o homem no meio. É assim que o Evangelho hoje caminha. O Evangelho coach, que anda tão em moda que os artistas adoram, são seguidores, curtem, mas não se convertem. Enquanto aquela que nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Então, a sabedoria do mundo é essa loucura que tanto corrompe. E aquele que é sábio em Deus, é humilde, reconhece que é dependente de Deus. Precisa de Deus em toda esfera da sua vida. Diz lá em Isaías 6,5: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então são esses pontos, alguns pontos do que a cruz pode produzir em nós. E uma vida na dependência do Espírito. Terceiro subtópico: nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. A referência na revista estava 2 Coríntios 2,3, mas correta é 1 Coríntios 2,3, que diz: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso a Escritura nos estimula a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mais exclusivamente no Espírito Santo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glórias a Deus. Como é poderoso a mensagem da cruz. Como é poderoso você falar o que Jesus fez por nós. Por isso que não carece tanta intelectualidade para nosso Evangelho. Por isso que o pentecostalismo cresceu tanto. Porque, aleluia, deu acesso ao mais simples, aleluia, pregar, sair na rua e pregar o Evangelho. Não limitou ninguém, não prendeu ninguém, não. Ele tem experiência com Deus, ele tem aprendido na igreja, nas escolas dominicais, aleluia. Não precisa ele se formar numa faculdade para pregar o Evangelho. Como alguém diz: não, você é leigo, não pode nem ler a Bíblia. Mas a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para nós. E Deus não fez algo em segredo, em mistérios que ninguém possa compreender. Aleluia. Claro que tem texto confuso, mas a maioria da palavra é algo que o Senhor fala diretamente a qualquer um de nós. O Espírito nos faz agir, ter criatividade de fazer as coisas de modo que glorifique a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Abra a boca e eu te encherei, como diz lá no Salmo 81. Concluindo, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalos ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador e ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Graças a Deus. Na próxima lição, vamos estudar lição 6, Paulo no poder do Espírito. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa lição maravilhosa que nos acrescentou conhecimento e fé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, a não, Pai, desviar, aleluias, dessa mensagem central, Pai. Essa mensagem que, aleluias, tem que estar em nossos púlpitos, tem que estar na nossa vida, Pai. A mensagem da cruz, Pai, o Teu Evangelho, a mensagem do Senhor que já ressuscitou, aleluias, e prometeu voltar para buscar a Tua igreja. Senhor, continua abençoando, Pai, os alunos, a escola dominical, professores, pastores, Deus poderoso e santo.
possamos estar, Pai, abundante, aleluia, e constante na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.